sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, uma ótima noite a todos vocês que nos acompanham virtualmente, seja de maneira ao vivo ou seja posteriormente. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar sua família que está assistindo agora essa transmissão pela Promessa Tatuapé. Nós estamos dando sequência à nossa série de reflexões no livro de Gálatas e hoje a nossa reflexão estará baseada em Gálatas capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 21. E se você caiu de paraquedas nessa reflexão de Gálatas 2, 11 ao 21, nós não estamos pregando de maneira aleatória, mas nós estamos numa série de reflexões. Isso significa que nós já pregamos, por exemplo, em Gálatas 1, já pregamos no começo de Gálatas 2, e se você perdeu algum episódio, eu te convido a ir no nosso canal do YouTube, Promessa Tatuapé, e lá vão os teus episódios anteriores, para que você entre nessa jornada e possa entender com a gente tudo aquilo que Paulo escreve aos Gálatas e que, inspirado por Deus, também diz a todos nós. Por isso, hoje eu te convido a refletir junto comigo, com atenção, com foco, para a gente receber aquilo que o Senhor Jesus tem para a gente. E o tema base da nossa reflexão é quando nós negamos o Evangelho na prática. E eu te convido para ler o nosso texto base, Gálatas 2, do 11 ao 21, onde diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu lhe resisti face a face, porque ele havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando, porém, chegaram os da circuncisão, ele começou a se afastar dos gentios e se separou temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com Pedro, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, eu vi que eles não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós
judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé de Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo o transgressor. Porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, porque estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Esse é um dos episódios mais profundos e mais emblemáticos de toda a Escritura Sagrada, porque não é um episódio, um acontecimento comum. Mas é um acontecimento onde o apóstolo Paulo repreende nada mais, nada menos do que Pedro. É um episódio onde Paulo, em Gálatas 1, estava explicando sobre o evangelho ser verdadeiro, o evangelho não admitir adulteração. Paulo falou no capítulo 1 que o evangelho ele é único, que não existe outro. Falou no capítulo 2 que o evangelho ele não se submete à cultura, a pessoas, a pressões, porque o evangelho não é uma mensagem de homens, mas é uma mensagem de Deus. Aqui, nesse momento, Paulo ele vai exemplificar tudo aquilo que ele estava discursando até o versículo 11 do capítulo 2. E a melhor maneira que Paulo encontra de pôr em prática tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele está tentando nos convencer, é através desse exemplo, desse episódio, onde ele repreende Pedro. E aqui, Paulo ele vem falar, desde já, essa grande tese do segundo capítulo, que a distorção do evangelho, ela nem sempre acontece no nível intelectual, no nível da mensagem, mas ela também pode acontecer no nível do comportamento, da prática, e dependendo de como vivemos, de como nos comportamos em determinadas situações, nós vamos estar negando, nós vamos estar sendo hipócritas segundo a verdade do evangelho, que é o que acontece com Pedro. Além disso, vale ressaltar que Pedro não é qualquer pessoa. Pedro não é um membro que acabou de se converter. Pedro não é uma pessoa imatura na fé. Pelo contrário, Pedro é o grande apóstolo. Pedro é aquele que era um dos mais próximos a Jesus. Pedro era aquele que, embora tenha negado Jesus, foi a quem Jesus confiou a liderança da igreja. Pedro é aquele que prega e milhares se arrependem. Pedro é aquele que a sombra curava. Pedro é aquele que é liberto da prisão. E não só isso, mas o principal, Pedro é aquele que em Atos 10 e 11, justamente defende os gentios e defende que o evangelho não faz acepção de pessoas. Mas é justamente esse Pedro que um tempo depois nega o evangelho que outrora estava pregando. O texto ele é explícito, onde Pedro ele estava comendo com os gentios, mas quando chega aos judeus, ele foge, ele fica com medo da circuncisão e sai da mesa que ele estava com os gentios. E aí Paulo interpreta essa ação de Pedro, não como se fosse apenas uma incoerência pessoal ou falta de coragem, mas ele fala que isso é não proceder segundo a verdade do evangelho. Pedro ele não muda a sua doutrina explicitamente, nem o seu discurso, mas a sua conduta comunica algo que o evangelho nega. Por isso, o evangelho ele não pode ser reduzido a algo que podemos afirmar. O evangelho ele deve ser necessariamente manifestado na maneira em que vivemos e nos comportamos. Ou seja, se há uma ruptura entre confissão e prática, significa que não é evangelho verdadeiro. Não tem como abraçar só uma coisa e negar a outra. A partir do momento que você confessa algo e não vive, você está negando aquilo que você confessa e na realidade você não confessa coisa nenhuma.
Pedro, ele não está somente mudando hábitos, Pedro, ele está reconstruindo uma barreira que o evangelho tinha derrubado. O evangelho é a manifestação da salvação a todas as pessoas sem distinção. Mas quando chega os da circuncisão, Pedro foge, Pedro tem medo de ser julgado e sai de perto dos gentios. Por meio do seu comportamento, ele está afirmando que a comunhão e a identidade de ser povo de Deus deve ser firmada pela circuncisão e pelas obras da lei. A atitude de Pedro comunica que a fé em Cristo não é suficiente. Que a fé em Cristo não é o bastante para definir identidade e pertencimento. Por isso, Paulo acha a atitude dele intolerável. Porque Pedro está deslocando o fundamento da unidade da igreja na obra de Cristo. E a unidade, identidade e pertencimento está na obra de Cristo. E não no desempenho humano, não no sangue que corre nas nossas veias, não na nossa etnia e muito menos nas obras da lei. E é esse ponto que é inevitavelmente atual. A separação entre judeus e gentios, que é o contexto do primeiro século, também é uma lógica que está subjacente aos tempos modernos. Sempre que a comunhão, que a aceitação ou a identidade dentro do povo de Deus começa a ser determinado por critérios humanos como desempenho, maturidade, conformidade externa, significa que a gente está fazendo a mesma coisa que Pedro fez. Mesmo que não se trate mais de circuncisão ou leis cerimoniais, a estrutura é idêntica. Estamos acrescentando algo à obra de Cristo como base de aceitação. E isso é muito mais comum do que às vezes nós admitimos. Quando nós tratamos de modo diferente pessoas conforme o seu nível de espiritualidade, que a gente percebe nelas, nós estamos criando categorias e tipos de comportamento que o Evangelho não autoriza você e eu a vivermos. Quando nós nos aproximamos com quem parece forte e nos distanciamos com quem achamos fraco, estamos comunicando que a graça não é suficiente. Quando a aceitação dentro da comunidade cristã passa a depender de consistência, disciplina, hierarquia, imagem espiritual, serviço, nós estamos levantando uma barreira que o Evangelho destruiu. E essa verdade, ela não só se limita a essa dimensão comunitária, mas ela expõe a dinâmica interna do nosso coração, porque o versículo 12 vem dizer que Pedro agiu por medo dos da circuncisão. E isso revela que a incoerência de Pedro, e muitas vezes a nossa incoerência, não é simplesmente falha de entendimento, mas é uma desordem no que nós tememos. E existe um pregador que eu gosto muito chamado Felipe Fontes. Ele é pastor presbiteriano, professor de filosofia. E ele vem dizer que, num tratado, num artigo dele sobre temor, medo, que se você tem medo de qualquer coisa a mais do que você tem medo de Deus, isso é um ídolo no seu coração. Porque se existe alguém que você tem que ter medo, que você tem que ter temor, esse alguém é Deus. Se você tem medo de alguém, de alguma situação, de algum lugar, isso é um ídolo. Isso está escondendo um pecado. Porque como Jesus disse, nós não devemos temer quem mata o corpo, mas devemos temer aquele que tem controle sobre o nosso destino. Por isso, se a gente começa a regular o nosso comportamento de acordo com as pessoas a quem nos dirigimos, de acordo com a cultura que a gente está inserido, de acordo com o contexto em que nós estamos ambientados, significa que a obra de Cristo já não é mais o nosso padrão, mas sim humano. Isso mostra que o medo dos homens e a vontade de ser aceito por eles começa a governar mais o nosso coração do que a verdade do Evangelho. E sempre que o Evangelho é negado na prática a algo que está acontecendo no nosso coração, às vezes é necessidade de ser aprovado, é segurança, é identidade ou é controle. E isso é uma aplicação inevitável quando a gente está ajustando o nosso comportamento para a gente ser aceito, quando a gente está suavizando convicções para evitar rejeição,
Quando a gente está moldando a nossa espiritualidade para caber nas expectativas alheias, o que está em jogo não é só a sabedoria de como eu me relaciono, o que está em jogo é que nós estamos negando a essência do Evangelho. Assim como Pedro, você pode conhecer a verdade e ainda assim viver governado por outra coisa. Às vezes a gente romantiza muito. Aquela pessoa que quando vai para um contexto mais interiorano, um contexto mais simples, de pessoas mais simples, aí essa pessoa muda a mensagem, muda o conteúdo, muda tudo, para que essas pessoas entendam. E aí a gente fala, olha, que cara preocupado. Na verdade, atrás dessa preocupação está um medo e uma vontade de ser aceito pelos homens, mas que acaba negando a verdade do Evangelho. Quando a gente nega uma verdade do Evangelho com medo de como as pessoas reagem, quando a gente nega uma verdade do Evangelho com medo da cultura e das pessoas que estão ouvindo, nós estamos deixando de colocar Cristo e a sua palavra como base, estamos colocando a nossa própria cultura. Se a gente tem medo de falar algo que a Bíblia proíbe, ou medo de falar algo que a Bíblia não proíbe, não é mais a Bíblia que governa a instituição, a igreja e os nossos corações, mas é a cultura humana. E isso é extremamente perigoso e Paulo está repreendendo. Por isso, Paulo ele vai continuar a partir do versículo 15 ao 21 no argumento, indo cada vez mais profundo, dizendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. A atitude que Pedro estava era viver negando na prática a justificação pela fé. E a justificação pela fé, como estamos dizendo, é pela fé e não pelas obras. Se existe qualquer possibilidade de você ser justificado sem ser pela fé, isso não é evangelho. E se você precisa fazer mais alguma coisa para ser declarado justo diante de Deus, também não é evangelho. Porque isso não é uma possibilidade entre outras, isso não é uma alternativa entre as tantas, mas é algo exclusivo, único. Só existe uma maneira do homem ser justificado, e não é pelas obras da lei, não é pela aceitação humana, não é pela performance, é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Por isso Paulo vai falar que a justificação não é um processo de melhoria moral, melhoria ética, mas é um ato forense, jurídico de Deus, no qual ele declara justo o pecador com base na justiça que Cristo imputou para ele. É imputação de justiça. E o que isso significa? É bem fácil de explicar. Me dá só alguns minutos. Ninguém merece o céu. Todos nós somos injustos. Se Deus fosse pegar a nossa ficha, seria evidenciado muito claramente que nós somos pecadores injustos. Então, nós, enquanto pecadores injustos, temos como destino justo a morte. Entretanto, Cristo é diferente. Cristo é o homem que nunca pecou, que sofreu todas as tentações, mas permaneceu fiel. Então, Cristo é justo. E o justo para Cristo é que ele viva. E o que é a obra de Cristo? A obra de Cristo é quando Cristo assume as injustiças nossas, assume os nossos pecados e morre por eles. Então, quando Jesus, que era aquele que merecia a vida, morre, a morte não tem poder sobre ele, porque ele era justo. Então, Cristo ressuscita no terceiro dia. E aí Cristo determina que todos aqueles que pela fé aceitarem o seu sacrifício serão declarados justos, não por si mesmos, mas por Cristo. Por quê? Porque os nossos pecados e as nossas injustiças foram lançadas sobre Jesus. E Jesus morreu pelas nossas injustiças e ressuscitou, as apagando completamente da história. Ou seja, através da obediência de Cristo nós somos obedientes. Através da perfeição de Cristo nós somos perfeitos. Através da santidade de Cristo nós somos santos. Através de Cristo ser irrepreensível nós somos irrepreensíveis. E não pelo nosso desempenho. A justificação é então uma ação que acontece de uma vez por todas. Ela é uma ação pontual, direta, exclusiva e eterna.
Por isso, a justificação, ela não pode ser aumentada por desempenho e nem diminuída por falhas, porque qualquer lógica que reintroduz o desempenho como base de aceitação não aperfeiçoa o evangelho, contradiz. Porque nós fomos justificados não pelos nossos méritos, desempenho e obras da lei, mas pela obra de Cristo na cruz. E eu quero já caminhar para as partes finais da reflexão, porque é aqui exatamente onde o texto atinge a nossa vida prática de maneira mais incisiva. Porque as negações do evangelho não acontecem hoje no ponto de formulações doutrinárias, mas muito mais em como vivemos a nossa experiência diária e prática. É quando nós afirmamos que somos justificados pela fé, mas vivemos como se nossa relação com Deus ainda estivesse em construção. É quando a nossa relação com Deus depende das nossas atitudes e desempenhos espirituais. É quando a nossa paz oscila de acordo com o desempenho. É quando a nossa culpa nos torna paralisados quando falhamos. É quando o nosso senso de valor espiritual aumenta ou diminui de acordo com a nossa própria obediência. Tudo isso é uma justificação pelas obras e não pela fé. E pelas obras ninguém é declarado justo. Isso mostra que talvez você possa ter uma linguagem que conhece a doutrina da justificação, mas uma prática da qual ela não governa a sua vida. Porque se a justiça vem pela lei e pelo desempenho humano, é como Paulo vai dizer no versículo 21, então Cristo morreu em vão. Se para as pessoas continuarem crentes, se para as pessoas continuarem na igreja, você precisa de várias regras de não pode, é proibido, não toque, não coma, não faça, Cristo morreu em vão. Porque então a vida comunitária, a vida cristã e a vida no evangelho é pelas regras de não pode, não faça, e não pela nova natureza que Cristo deu de transformação de vida. Se nós precisamos proibir algo que a Bíblia não proíbe para os nossos crentes continuarem crentes, então Cristo morreu em vão e o evangelho nunca os atingiu. Porque o versículo 20 ele vai sintetizar tudo isso que Paulo está dizendo, que já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive, é porque Ele morreu para a lei. Olha como ele trabalha o versículo 19 e 20. Não tem como as duas coisas viverem ao mesmo tempo. Ou a lei está viva, ou Cristo está vivo. Não tem como viver para a lei e viver por Cristo. Não tem como viver pelo desempenho e obediência própria e também viver por Cristo. É um dos dois. E Paulo assume que se fosse para viver pela lei, ele jamais estaria vivo. Ele continuaria sendo um transgressor, mas é porque ele morreu pela lei que ele consegue viver para Deus e ter Cristo vivendo nele. O eu que Paulo buscava estabelecer pela justiça própria foi crucificado. Por isso a fé não é somente um método inicial para você ser salvo, ela é o princípio que regula toda a vida cristã. A obediência não é uma tentativa de me parecer justo e ser aceito. A obediência é uma resposta à justificação que eu já recebi de uma vez por todas. Por isso eu quero concluir dizendo que se há áreas na sua vida em que o comportamento ainda é governado por como você quer que as pessoas te vejam, te aceitem, pelo medo dos homens, pela necessidade de aprovação, pela comparação, pela tentativa de ter justiça própria. Então o problema não é essa falta de maturidade, o problema é falta de evangelho verdadeiro e incoerência. Gálatas não tratou isso com superficialidade. Seja quem for, o evangelho deve ser anunciado. Talvez se fosse eu e você, a gente teria medo de confrontar Pedro. Pedro era o cara mais importante da época e o líder da igreja. E Paulo era um cara que até um tempo atrás estava perseguindo. É como nos tempos atuais, um seminarista que acabou de chegar no seminário e não sabe ainda nada, confrontar em público o presidente geral da igreja. Seria chocante. Na verdade, mesmo que o seminarista estivesse certo, a gente ia mandar ele calar a boca porque ele chegou agora. Porque a verdade é que o nosso comportamento e a nossa vida
muitas vezes não é pautada na verdade do Evangelho, mas é pautada na hierarquia cultural que a gente cria. A verdade é que a gente nem sempre está muito preocupado com o que a Bíblia diz e com o que o Evangelho de fato é. A gente está preocupado em perpetuar hierarquia, cultura e sociedades humanas. Mas graças a Deus que Paulo repreende Pedro. Graças a Deus que Paulo mostra, como ele diz no capítulo 2 e no capítulo 1, que o Evangelho não é para agradar homens, o Evangelho não veio de humanos, mas o Evangelho é a mensagem de Deus, que é feita para confrontar todos nós, independente de quem somos, da posição que temos, do futuro ou do passado ou do presente. O Evangelho é a justiça de Deus através de Cristo e não pelas obras, e não pela hipocrisia. Por isso, terminando, o Evangelho tem como perigo não apenas rejeitar de maneira explícita, mas manter a linguagem de crente, a linguagem religiosa, quando a gente está abandonando ele na prática. E é muito mais comum, muito mais sutil e muito mais destrutivo do que negar de cara. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, quero falar para você uma verdade dura. O Evangelho, ele vai trazer para você duas opções. Ou você vai sair daqui odiando esse negócio de igreja de Jesus e não vai mais suportar escutar essa parada. Ou você vai ser tão confrontado a ponto de você mudar radicalmente por Cristo. Porque o Evangelho, ele não está preocupado com as aceitações humanas. O Evangelho está preocupado em manifestar a salvação em Jesus pela fé. E quando na nossa vida a gente deixa de governar através de um evangelho do qual Cristo é suficiente, automaticamente uma justiça própria vai tentar ocupar o lugar. E quando isso acontece, a gente está negando o evangelho, mesmo que a gente venha para a igreja, mesmo que a gente seja pastor, mesmo que a gente seja líder, mesmo que a gente seja Pedro e tenha curado e pregado, não significa absolutamente nada se no nosso comportamento a gente for hipócrita e não proceder corretamente segundo o evangelho. Por isso, eu quero refletir e quero orar com você nesse momento, para que Deus revele a ti, no seu coração, como você tem sido hipócrita e como você tem negado a verdade do Evangelho nas áreas da sua vida e como eu também posso ter feito isso e como nós vamos fazer isso muitas vezes. E que Cristo continue sendo misericordioso de nos salvar de nós mesmos e de nossa hipocrisia e nos levar para um caminho de um evangelho verdadeiro, que não é moldado pelo número de pessoas que estamos falando, que não é moldado pela cultura que a gente está sendo colocado, que não é moldado pelo medo, pela vontade de ser aceita, pela vontade de ser reeleito, pela vontade de assumir determinado cargo, função ou liderança, mas que seja moldado na única e exclusiva vontade de Deus, que é expressar um evangelho puro e verdadeiro. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa reflexão tão séria e tão pesada, mas que vem confrontar a hipocrisia do nosso coração, de maquiar o Evangelho, de maquiar de bom moço, de bom moça, uma prática e um comportamento que só expõe hipocrisia e negação do Evangelho. Muitas vezes nós queremos passar por bons moços, adaptando a mensagem do Evangelho, falando não quando a Bíblia diz sim, falando sim quando a Bíblia diz não, evitando coisas, colocando cultura acima da Bíblia, comportamento acima de Cristo. Tudo isso com uma narrativa de que estamos fazendo pelo bem da igreja, de que estamos fazendo pelo bem dos irmãos, que estamos entendendo o João, a Maria, o mais simples, o mais erudito, mas na verdade nós estamos escondidos através do nosso próprio medo, com o rabo entre as pernas, de ser honestos quanto ao Evangelho, como Paulo foi com Pedro. Por isso, não deixe que a gente se acovarde diante das situações da vida. Não deixe que a aceitação das pessoas, não deixe que o desempenho venha moldar como nós acreditamos, pregamos e nos relacionamos com Deus. Mas que a verdade do Evangelho seja a única fonte que leva a nossa vida a se comportar. Perdoe-nos, Pai, por muitas vezes querermos complementar a justificação que o Senhor nos deu
com algumas obrinhas aqui e ali e definir isso como parâmetro para a igreja. Perdoe-nos por tratar de maneira diferente cada tipo de pessoa. Perdoe-nos por criar tantas regras e jeitos na igreja onde Cristo e a graça dele deveria ser suficiente. Mas que o seu evangelho continue, Pai, nos trazendo de joelhos quebrados e corações partidos e arrasados pelo confronto que traz vida. Não deixe que a gente se acostuma a nós termos as nossas verdades absolutas e culturais, mas continue quebrando quem nós somos para formar Cristo, porque como nós vimos, só tem como viver uma pessoa, ou Cristo ou a gente, ou as obras ou a fé, mas que a gente viva pela fé em Cristo e sejamos crucificados junto com nossa cultura, junto com nosso conceito, junto com nossas hipocrisias e podridões, que Cristo leve tudo na cruz e nos dê uma vida onde não existe acepção de pessoas, onde não vivemos pelo legalismo e moralismo, mas vivemos pela transformação que há por um crente em Cristo Jesus pela fé. Que o Senhor continue guiando o coração de todos nós a viver um evangelho na prática, aonde nós estivermos e com quem nós estivermos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos caminhando para o encerramento de mais um momento de reflexão e adoração a Deus. E eu queria terminar esse momento agradecendo por todos vocês que estiveram com a gente nesse momento conectados, que Deus possa continuar abençoando você e toda a sua família. E antes da gente de fato encerrar, eu gostaria de passar alguns avisos para vocês. O primeiro aviso é referente ao nosso discipulado, que ele começou agora nesse mês de maio, e ele será sempre no segundo e no quarto final de semana, no segundo e no quarto sábado. O nosso discipulado ele começa às 14h30, no segundo e no quarto sábado de cada mês. E nesses mesmos sábados nós também teremos o nosso culto de pôr do sol, o nosso culto de oração, que começará às 18h, 18h30. Nós já estaremos aqui reunidos depois do discipulado para a gente fazer esse momento de entregar o sábado na presença do Senhor. E você é o nosso grande convidado. Nós teremos toda a honra de poder receber todos vocês, tanto para o discipulado quanto para o pôr do sol, que eles acontecerão sempre no segundo e no quarto sábado de cada mês. O outro aviso que nós temos é nossa campanha de reforma. Nós aqui da Promessa Tatuapé estamos reformando aqui nossa igreja e nós contamos com o seu apoio, com a sua contribuição, com a sua ajuda, para que esse ambiente seja um espaço onde as pessoas consigam se conectar cada vez mais facilmente com o Evangelho. E o nosso último aviso é a nossa próxima ceia. Nossa ceia está marcada para o dia 27 de junho, é o último sábado do mês de junho, será um sábado de culto de ceia, então você também está presente a partir das 10 horas, dia 27 de junho, marque na sua agenda, nós teremos de novo a nossa segunda ceia do ano. É isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que todos nós tenhamos uma boa noite, um bom descanso na presença de Jesus. E eu gostaria de terminar esse momento orando mais uma vez por você e nos despedindo com a bênção do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento que o Senhor proporcionou todos nós a participarmos, momentos do qual nós te adoramos, nós refletimos de acordo com a sua palavra e nós nos engajamos unidos naquilo que sua igreja está fazendo no mundo, obedecendo a sua missão. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor continue cuidando de cada lar, de cada homem, de cada mulher que faz parte ou que está cultuando com a gente nessa noite. Que o Senhor esteja com todos nós e a gente se despede com a sua bênção, pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós hoje e sempre. Amém. Tenha uma ótima noite na presença do nosso Senhor Jesus.